sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa espírita, onde viemos em busca do conhecimento, do aprendizado, da doutrina, que todos possam ser envolvidos pela luz de Jesus e que nós possamos, através da palestra, das orações, do passe, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Então, para dar início, eu vou ler uma pequena mensagem e em seguida faremos a prece de abertura. Do livro Lições para o Alto Amor, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermans do Faus. Coragem. Coragem, eis do que necessitará hoje e sempre para enfrentar a si mesmo ante os embates do cotidiano. Nenhum problema de fora é tão forte quanto a violenta avalanche de desânimo ou fraqueza, pessimismo ou medo que nascem de sua alma quando você é convocado a superar as crises exteriores. Antes das batalhas, dialogue consigo mesmo, acalme-se, respire profunda e calmamente, busque a fonte de força maior, que é Deus, banhe-se na oração e, em seguida, aplique-se ao seu dever. Tomando esses cuidados consigo mesmo, certamente o Pai terá igualmente melhores possibilidades para cuidar de você. Prepare-se corajosamente e siga com confiança, mas lembre-se que até mesmo a coragem precisa de clima e condições para se expressar com justiça, equilíbrio e bons resultados. Então agora eu convido a todos para que possamos elevar nossos pensamentos, buscar Jesus para dentro do nosso coração, da nossa mente, e assim fazermos a prece de abertura da nossa reunião. Pai, vós, em sua infinita bondade e misericórdia, nos destes a valiosa oportunidade de um curto estágio nesse planeta de redenção, onde travamos uma batalha contra nossas imperfeições em busca da evolução. Força, coragem, otimismo e fé são armas poderosas que nos destes para vencer. Mas em nossa incredulidade, fragilidade e insegurança, muitas vezes ainda sentimos medo. Medo do futuro, sendo que o amanhã pertence a ti. Medo do desconhecido, sem saber até mesmo o que temer. E por causa desse nosso medo, dessa nossa insegurança, transformamos gotas de água em tempestades, pequenos ventos em furacões, pequenas chamas em incêndios, pequenas formigas em monstros e pequenos obstáculos em barreiras intransponíveis. Quantas vezes caímos e não somos capazes de se levantar, sendo que temos tudo para vencer, pois sois a nossa fortaleza. Perdão, Pai, por sermos ainda tão fracos, almas frágeis a caminho da evolução. Rogamos a Ti, ó Pai, discernimento e sensibilidade para que possamos buscar no fundo do nosso ser a força, a coragem, o otimismo, a fé e lutar, dissipando o medo e a insegurança com a certeza de que iremos vencer, pois sabemos que vós sois parte integrante do nosso viver. Sede, pois, nossa companhia constante, porquanto somente Tua luz haverá de iluminar-nos o caminho e nos mostrar a verdade. Envolva-nos, Senhor, em Tua luz bendita, dando paz e harmonia a todos. Que assim seja. E assim, em nome de Jesus, vamos para aberta a reunião desta noite.
E hoje estamos recebendo novamente na nossa casa nosso companheiro de doutrina, Altaídes Veiga, ele e a sua esposa, que hoje também o está acompanhando, né? Sejam muito bem-vindos. Altaídes é trabalhador da Associação Eurípides Barçanufo de Mafra e hoje nos traz a sua palavra à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, que Jesus te ilumine. Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz por retornar a este ambiente agradável que é a extensão do meu lar. O Centro Espírita é a extensão daquele ambiente que nós compartilhamos vibrações. E eu, cada vez que venho a Itaiópolis, sinto essa energia transformadora. Como disse o Calda Schubert no seu livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, temos aqui o ambiente, que é onde sentamos, né, nas cadeiras, e temos a ambiência, que é o resultado das nossas vibrações, nossos sentimentos, que ficam impregnados, e nós podemos registrar essa agradável energia a nos fortalecer a alma, que transita nesse processo evolutivo há milênios. E estamos encarnados, mas nós não somos da Terra, nós estamos de passagem por ela. Então, nesse período, felizmente, conhecemos a doutrina espírita, que vem, no devido tempo, esclarecer a nós aquelas parábolas, aquela mensagem de Jesus, que naquele contexto da Galileia movimentou as mentes, incomodou os governantes, porque Jesus falava de um reino que era diferente daquele reino conhecido dos reis da época. Ele falava no reino de Deus. Então, Nicodemos, representando os fariseus, ele era doutor da lei, certa noite foi ter com Jesus e perguntou-lhe o que é necessário para acessar esse reino. E Jesus disse-lhe: é necessário nascer de novo. E ele então questionou: mas como pode um homem já velho entrar no reino, no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus confirma: em verdade vos digo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espiritismo vem nos esclarecer a reencarnação como princípio fundamental, que nós estamos em mais uma experiência carnal, somada a tantas outras já vividas. E em cada período que vai do berço ao túmulo, nós vamos acumulando experiências, vamos revendo atitudes impensadas, ações equivocadas, para então construir uma manhã melhor, usando com discernimento o nosso livre-arbítrio. Como disse Paulo numa das suas epístolas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E com o Espiritismo, nós passamos a avaliar a consequência antes do ato. Passamos a agir de forma consciente, como nos diz Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito. Nós vamos acessando o conhecimento espiritual, transformando-nos a cada dia em pessoas melhores. E para colaborar com esse conhecimento, com esse entendimento, eu vou trazer hoje para a nossa reflexão um trabalho que eu realizei com 270 jovens em Lages, numa Congesc, em 1982, não faz muito tempo, né? 3 alavancas poderosas. Dias atrás, eu me encontrei com um deles, que já está com 60 anos, né? Lá em Criciúma, o Walter Ney, o presidente da URI, e ele me disse: sabe que até hoje eu guardo aquele papel que você distribuiu lá? Aquele tempo era mimeógrafo, né? A gente fazia as cópias no mimeógrafo, e ele guardou. E a minha vida, disse ele, teve um outro sentido depois daquela Congesc, porque eu passei a usar
as 3 alavancas. Então hoje eu trago aqui para Itarópolis, claro que eu dei uma atualizada, né, na informação, um tema que vai nos ajudar a usar melhor essa alavanca. Mas afinal, o que é uma alavanca? É um instrumento simples para mover um peso maior que a força. Então é muito comum nas serrarias, né? Não sei se vocês aqui, talvez hoje é tudo equipamento moderno, mas antigamente usava-se uma alavanca para mover uma tora. Então, um ser humano, impossível ele virar uma tora, né, de madeira. Mas ele colocava uma alavanca e a força dele ficava. Porque a alavanca é um instrumento que aumenta a nossa força. Quais são as 3 alavancas que nós vamos trabalhar hoje? A primeira delas, esse nosso amigo lá, é isso. Então nós vamos refletir hoje sobre o pensamento, a vontade e o sentimento. Esse ato de pensar, vamos ver o que acontece. Um filósofo, talvez vocês já ouviram falar dele, René Descartes, francês, né? Olha que ele viveu em 1596 até 1650. E ele chegou à seguinte conclusão: ego cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, o ato de pensar é um ato do espírito, é o espírito que pensa, né? E ele também criou um método de 4 regras básicas. E esse método foi muito usado por Allan Kardec, quando ele começou a analisar os 50 cadernos que recebera de comunicações que haviam recebidos em várias partes. Por isso que Allan Kardec se chama codificador. Ele usou esse método de verificar. O que é verificar? Se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Quem assistiu o filme de Allan Kardec viu que, quando ele foi convidado para ver as mesas girantes, a primeira coisa foi verificar se não tinha um fio que levantava a mesa, se não tinha um mecanismo lá embaixo da mesa que projetava ela, né, para dar as pancadas. Só depois que ele verificou, que ele passou então a analisar. Então verifica se é real. Aí vai analisar o quê? Dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Então ele passou a entender que os espíritos só falavam do que sabiam, e uns sabiam mais do que os outros. Então ele passou a analisar o simples para entender o complexo. Então foi um método que em 1852 Allan Kardec utilizou, quase 200 anos depois, né? E a outra forma é sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. Se nós estudarmos este, que é o primeiro livro do Pentateuco Espírito, que é o livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou didaticamente ordenado. Ele conseguiu sintetizar todo o ensino dos Espíritos em 4 partes desse livro extraordinário, em 1019 questões. Então ele aborda Deus, o Espírito, as relações entre o plano material e o espiritual, traz as leis morais, que é a terceira parte do livro dos Espíritos, e depois finaliza com os milagres e predições. Então ele consegue sintetizar para nosso estudo um complexo e de forma simples. Então o método que Allan Kardec utilizou. E enumerar todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento. Olha que interessante, né? Se você começar a estudar o livro dos Espíritos pela 4ª parte, não vai entender. Porque ele ordenou, ele sintetizou para que o nosso pensamento pudesse absorver, compreender do simples para o complexo. Imagine falar sobre Deus. Na primeira questão, o que é Deus? E os Espíritos trouxeram uma resposta fundamental, genial.
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir dessa visão de Deus, não mais de um homem sentado no trono e julgando as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda, como é tido em muitos conceitos religiosos, Deus como um ser soberanamente justo e bom, que criou o universo, os mundos e tudo que neles existe. E aí passa então a analisar os atributos da divindade, e vai então até o último. Então lá no Livro dos Espíritos, questão 8 ou 9, aqui é uma sequência, porque Allan Kardec vai abordar aqui que quem pensa é o espírito, não é o corpo. Muitas vezes diz assim, o meu espírito. Não, está errado. O correto é dizer o meu corpo, porque eu sou o espírito, não o corpo. E aqui Allan Kardec pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Vocês já pararam para pensar no que vocês andam pensando? Porque quando você pensa, você se desloca, você se transporta. E muitas vezes a permanência naquele pensamento é a permanência naquele quadro existencial, que pode ser positivo, construtivo, agradável ou desagradável. E André Luiz vai nos trazer uma informação valiosa lá no livro Nosso Lar, quando ele relata uma situação sui generis. Ele entra numa enfermaria, porque nós, quando desencarnarmos e merecermos esse atendimento, vamos passar um período de reabilitação no plano espiritual, na colônia. E nesse período nós recebemos energias. E ele percebeu que ao fundo havia um leito que caía sobre ele pétalas brancas, parecia surgir do teto. E ele pergunta, mas que fenômeno é esse? E aí o Aulus, que é o assistente que está junto com ele, diz assim, este é o efeito da oração que a mãe dele está fazendo na terra. E chega, o pensamento dela criou essas substâncias balsâmicas que fortalecem o perispírito do filho aqui. Pense, a alma dela se transportava, e era como se ela estivesse aplicando um passe lá no filho, na colônia. Nós temos aqui na atmosfera, veja a distância, hein? Aí nós temos a estratosfera, aí nós temos a mesosfera e a ionosfera, onde está a colônia nosso lar. E o pensamento dela se deslocava, ou seja, a força mental chegava lá. Então, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. Aqui o termo alma, Allan Kardec utiliza para definir o espírito quando encarnado. Do berço ao túmulo, alma. Após o túmulo, espírito. Esse é o que Allan Kardec coloca já na introdução do livro dos Espíritos. Então, o pensamento é uma percepção do nosso consciente. Ele tem início no córtex cerebral. Então, os anatomistas que estudam o cérebro, olham o córtex cerebral, que é onde o perispírito interliga com o espírito e gera então o pensamento. O espírito pensa, o perispírito ligado ao córtex cerebral aciona as sinapses neuronais. As sinapses são justamente as trocas de vibrações entre o sentir e o pensar. O pensamento é força construtora, tanto para o bem-estar como para o oposto. Cada um vive em função do que pensa, cultiva mentalmente e faz. O pensamento tem poder. E lá no livro A Gênese, capítulo 14, no item 20, Allan Kardec vai dizer-nos que o pensamento atua sobre os fluidos, modificando-lhe as propriedades. Então, olha a responsabilidade do nosso ato de pensar. Nós estamos modificando as propriedades. E André Luiz confirma no livro Os Mensageiros que eles se deslocavam para atendimento
a uma região umbralina, e na trajetória a respiração ficou ofegante. E André Luiz, para a gente poder entender o que é isso, compara a uma fumaça de queimada. Vocês já passaram com o carro assim, onde tem uma fumaça queimada? Mesmo que esteja tudo fechado, né, o vidro, a fumaça está dentro. E parece que a gente fica sufocado, certo? André Luiz disse que era mais ou menos isso. Ele perguntou assim, mas por que essa região que nós estamos agora atravessando apresenta essa condição? Aí então, Alexandre, que é o espírito que acompanha a caravana, diz assim: é o resultado do pensamento de pessoas em conúbio, maldoso, vibrando em sentimentos negativos. Isso produz uma vibração que condensa e torna a atmosfera contaminada. Então nós aqui, ao pensarmos negativamente, estamos criando um espaço que ele chama de área, com I. Área, não é área, né? Área, com I. Nesse espaço infinito, onde os espíritos, por afinidade vibracional, se acumulam. Então, isso é o ato de pensar. Vamos agora, então, o que vem primeiro, pensamento ou sentimento? Será que a gente sente para depois pensar? Ou pensa para depois sentir? Interessante isso, né? A resposta é o sentimento. Uma vez que a razão sem emoção não tem sentido. Pode parecer simples, mas entender e saber controlar a relação entre ambos é fundamental para fomentar sua inteligência emocional. Então, os estudiosos do comportamento humano concluíram, através de muita pesquisa, de que o nosso equilíbrio emocional está muito ligado à nossa capacidade de gerenciar o pensamento e controlar as emoções. Por exemplo, você que é motorista, né? Você está dirigindo, está tranquilo, e daqui a um pouco você para alguém atravessar na frente, né? E alguém atrás não para e bate no teu carro. O teu estado de tranquilidade emocional deve ser o mesmo. Mas será que nós conseguimos manter? Pare num semáforo, por exemplo, abriu o semáforo, você não saia já, espere. Quantos segundos o de trás leva para buzinar? Ou se você estiver atrás, é o primeiro que não saiu na hora, você fica tranquilo, tal, ou buzina? É um meio de a gente avaliar até que ponto o nosso controle emocional está bem. Alguém bateu no nosso carro, a gente corre atrás primeiro para ver a batida ou para perguntar se a pessoa está bem, se não se machucou. Então, as nossas emoções dizem muito da nossa condição espiritual. E o Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, escreveu um livro muito interessante chamado Inteligência Emocional. Ele aborda justamente essas questões, né? Que o amadurecimento do pensar e sentir leva-nos ao equilíbrio emocional. E a doutrina espírita vem desenvolver a mensagem de Jesus. Lá no livro Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo falando, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por quê? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei comigo, que sou brando, humilde de coração, e tereis a harmonia. O que Jesus está nos dizendo? Que nós sobrecarregamos de aflições desnecessárias, pelas coisinhas, muitas vezes, insignificantes. E vamos acumulando. E quando a gente conhece Jesus,
e entende o seu amor por nós, nós nos aliviamos. E passamos então a pensar de forma diferente, a compreender quem não nos compreende, a perdoar quem não nos perdoa, como diz o Francisco de Assis, né? Então, na oração, o Francisco de Assis fala justamente sobre isso, né? Que a gente seja instrumento, eu seja instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver aflição, e assim ele vai falando sobre isso. Então, o sentimento é algo ligado ao espírito, que está justamente trabalhando, harmonizando-se, para construir uma manhã melhor. Então o pensamento é uma energia viva, capaz de criar vibrações. Olha que extraordinário isso aqui. Que repercute em todo o universo. Como eu estava explicando, né? O pensamento repercute em todo o universo. O que você pensa em relação a você, a sua vida e as pessoas à sua volta, é a sua verdade. E essa verdade atrai situações que vibram na mesma frequência. Então é interessante, porque a vibração é algo que nós pouco estudamos. Como que eu vou vibrar numa onda mais elevada? Então, se eu estou, por exemplo, sentindo raiva, rancor, não é o caso de vocês, claro, né? Me desculpe, mas às vezes eu sinto raiva, eu sinto rancor. E a vibração desse sentimento faz com que a gente esteja mais ligado ao mundano, ao material. E quando nós nos elevamos na compaixão, na compreensão, no amor, nós nos elevamos. E aí entendemos por que Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Habitualmente são eles que vos dirigem. Os bons para o bem e os maus para o mal. Então, quando a gente vibra numa frequência mais elevada, nós entramos em conexão com espíritos mais elevados. Quando vibramos em sentimentos negativos, nos identificamos com espíritos que estão naquela faixa. No livro Missionários da Luz tem um capítulo chamado Tela Mental. E André Luiz diz que os nossos pensamentos criam quadros mentais que os espíritos identificam. Então aquela tela que a gente criou, o espírito ele está, aí eles se ligam. São atraídos por essas telas, por essas construções. Vamos em frente? Você passou lá no que é a vontade, volta um pouquinho lá. Mais um. Mais um. Sumiu. Pode voltar lá, mas tinha ali uma lâmina que eu fiz sobre a vontade. O que é a vontade? A vontade, interessante. Então, aqui, achou! Então, o que é? A vontade é uma outra alavanca extraordinária. Eu posso pensar em ir até a porta, mas se eu não me mover, eu fico aqui no mesmo lugar. Eu só pensei, eu não agi. Então, a vontade é a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Então eu posso hoje optar em assistir a novela, o jogo, ou ir no centro espírita. Eu posso optar em assistir um filme em casa ou ler um livro. Eu decido, a vontade é o querer fazer ou deixar de fazer. É a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. É um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição
de ânimo, vontade de comer, vontade de beber, vontade de chorar, etc. Então eu sinto a vontade de fazer aquilo. Agora eu posso disciplinar essa vontade, eu posso controlar essa vontade. Fui num buffet no aniversário, nossa, estava maravilhoso, comi um tantão, né? Pronto, mas é a vontade de comer mais, né? Nesse momento eu tenho que exercer o equilíbrio. Então é a disciplina. Então a vontade está muito ligada ao nosso senso de responsabilidade. Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nesse momento ele fala aos coríntios sobre o discernimento. Então quando eu desenvolvo o pensar cristão e o sentimento elevado, a minha vontade já não é mais fazer as mesmas coisas, mas sim aquelas que me trazem um benefício, aquelas que agregam valor à minha vida. Então, a vontade. Vamos em frente. André Luiz, lá no capítulo 11 desse livro, Mecanismo da Mediunidade, é um livro muito importante para nós todos lermos, né? Ele fala da alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas, desencarnadas ou encarnadas, que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Então, a mediunidade, o que é? É uma faculdade inerente ao ser humano, independente da religião. No livro dos médiuns, Allan Kardec trabalha no capítulo 3 dos médiuns. E ele vai dizer que médium é aquele que está entre as duas dimensões, a física e a espiritual. Então todos nós somos médiuns, em maior ou menor ostensividade. Uns captam as vibrações do pensamento, outros são auditivos, ouvem os espíritos, outros são videntes, veem, né? Então há uma inúmera série de faculdades. E a vontade é estimulada nesse quimismo. Os espíritos chegam muitas vezes e inspiram. Mas aquela pessoa ali é horrível, aquela pessoa não presta. Você nem conhece a pessoa, mas daqui a pouco você está julgando aquela pessoa, porque você teve um estímulo, como ele fala aqui, no quimismo cerebral. Porque dificilmente a gente para pensar no que anda pensando. Nós temos em média 65 mil pensamentos por dia, de acordo com os pesquisadores aí, né? É muito pensamento. E tem coisas que nós não gostaríamos de estar pensando, mas daqui a pouco aquilo está no nosso... Principalmente aquela musiquinha, né, que de repente você ouve e fica o dia inteiro aqui no nosso pensamento. Você não consegue se desligar de certas coisas. Então é importante nós estarmos, como diz André Luiz, vigilantes. E é Jesus que recomenda: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, né? Então o sentimento é um estado ou condição psicológica e suas manifestações originadas das pulsões de afeto ou aversão. Então é um ato ou efeito de sentir-se. Por exemplo, você chega num ambiente e sente alguma coisa. Sente bem ou não. Você encontra com uma pessoa que te traz uma energia agradável. De repente se encontra uma outra que te causa uns calafrios. Não sei se acontece isso com você. Por quê? Esse ato de sentir está ligado à nossa sensibilidade. Está ligada à nossa capacidade de absorção. Então, nós somos atraídos ou repelidos conforme o que sentimos. Sentimos vontade de fazer isso ou aquilo, dependendo do que estamos pensando e querendo, né? Vamos em frente.
E aqui tem um estudioso, esse senhor aqui é um estudioso da psique humana, ele está com 89 anos atualmente, é o alemão Paul Ekman. Vocês já viram falar desse personagem? Então, segundo ele, existem 6 emoções básicas universais. Isso aqui é fruto de muita pesquisa para chegar a essa conclusão. Medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza. Independente se é africano, se é europeu, asiático, todos na humanidade demonstram esses 6 sentimentos, em qualquer fase da sua idade. Então, o que é o medo? É aquilo que nós desconhecemos. Tudo aquilo que é desconhecido nos causa medo, porque a gente tem um instinto de conservação muito presente. Então, o medo faz parte do ser humano. O que é o nojo, né? A gente olhar algo assim e repugnar. Há inclusive um relato no livro Atos dos Apóstolos, que Jesus transitava com os apóstolos e à beira do caminho tinha um cão morto em estado adiantado de decomposição. Então exalava um odor fétido, né? E os apóstolos botaram a mão no nariz e, ai que nojo! E Jesus foi lá, abriu a mandíbula do cão e disse assim, nossa, que dentadura linda tinha esse animal. Perceberam? Então, nós repugnamos sem avaliarmos a utilidade daquilo que foi até aquele momento. Raiva. Não sei se vocês sentem raiva, mas de vez em quando a gente sente, né? A raiva é natural, ainda no nosso estado evolutivo, se ela permanecer durante no máximo 5 minutos. Senão, ela vira doença, porque ela vai desestruturar nosso sistema neurovegetativo. Experimente almoçar com raiva, comer com raiva. Vai afetar todo o sistema digestivo, porque é um sentimento ainda de vibração muito baixa. Surpresa! Todos vocês devem ter tido algum momento assim, que algo lhe surpreendeu. É um sentimento. Felicidade. Os especialistas do sentimento dizem que felicidade na Terra é muito relativa. É a soma dos momentos felizes, alegres. Então, se a gente souber somar, vai ser mais feliz, né? O Lair Ribeiro, num dos seus livros, diz que sucesso é quando se consegue o que quer, né? E felicidade é se sentir bem com aquilo que conseguiu. Então, o sentimento de felicidade é usufruir daquilo que está em nossa volta. E a tristeza é muito ligada à incompreensão, né? Por que nós ficamos tristes? Porque não compreendemos ainda aquilo. Então, a gente muitas vezes se entristece, quando tudo na vida é uma bênção, né? Então, quando o nosso olhar for no sentido da gratidão, de agradecimento, os momentos tristes vão diminuir. Porque olharemos o sol que surge no horizonte matinal, saudando o astro-rei, que está trazendo energia para a semente que na cova escura vai germinar. Está trazendo para o lodo, lá no charco, onde o lírio se desenvolve. Então o sol é um raio divino, trazendo luz para o nosso caminho. Aí você vai olhar uma folha de uma árvore, naquele orvalho matinal, onde o pássaro sacode e canta no seu mavioso cantar. Então tudo é motivo para a gratidão. E aí a nossa tristeza diminui, porque a gente vai olhar a criação divina que está dentro de nós, ao lado de nós, em todos os lugares. Então, segundo essa teoria, o cérebro não possui circuitos específicos para emoções, mas sim padrões de ativação neural, interpretados como emoções com base em experiências passadas
e nas interpretações contextuais. Então nós temos um histórico milenar. E as nossas emoções estão muito ligadas a esse acervo de experiências vividas. Mas quando a gente olha um novo cenário com outra perspectiva, o que acontece? As ativações neurais, onde acontecem as sinapses, se modificam, se alteram, e a gente passa a olhar tudo com o olhar do Cristo, que em tudo via beleza, desde o cão em decomposição, e assim toda a trajetória do Cristo é um hino, é uma canção de amor. E aqui na questão 919 desse extraordinário livro, eu busquei para a nossa reflexão e autoanálise. Perguntou Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz? Ele não queria saber só o meio prático, ele queria saber o mais eficaz, que trouxesse mais resultado. Tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Porque nós todos os dias somos testados, para a gente praticar o mal. Então, qual é o meio prático? Aí a resposta: um sábio da antiguidade já nos disse: conhece a ti mesmo. Essa frase foi atribuída a Sócrates, porque ele costumava ir num templo, num oráculo, lá na antiga Grécia, porque naquele tempo eles faziam assim, tipo uma caverna na pedra, e era ali que faziam essas orações, E estava escrito no frontispício desse oráculo: conhece a ti mesmo. Então, essa frase é antes de Sócrates. Nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que foi Tales de Mileto, há 400 anos antes de Cristo, que pronunciou essa frase. E ela foi se passando de geração em geração, e aqui vem no Livro dos Espíritos. Então, vamos em frente. Allan Kardec questionou os Espíritos, 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aqui vem então o Espírito Santo Agostinho, que foi um dos que colaborou com Allan Kardec na organização do ensino espírita, e diz assim: fazei como eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, veja que interessante, ao fim do dia, não é no início, é no fim, eu interrogava a minha consciência, passava a revista a tudo que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, ali na hora que você vai dormir, deita ali e começa a pensar: o que eu fiz hoje? É a recomendação dele. Vamos em frente. Foi assim, diz ele, que cheguei a me conhecer. Isso aqui eu achei muito profundo. Nós precisamos nos conhecer. A gente conhece muitas vezes o outro, e não se conhece, não se percebe. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava da reforma. Ele está falando aqui da reforma íntima, da reforma de conceitos, da reforma do espírito. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse, ou seja, inquirir, perguntar, de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Onde está escrito a lei de Deus? Questão 621, na consciência. Então, nessa viagem à consciência, interrogando, ele estava conhecendo a lei e a lei divina, que deve regrar a nossa direção. E ele continua: dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo. O que a gente faz, as coisas que faz, Tem até um livro sobre isso,
Por que o ser humano faz as coisas que faz? Com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância, sobre se fizesse alguma coisa que feita por outrem, censurarias. Sobre as obras, se obrasses alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Essa pergunta nos leva a profundas reflexões, porque a qualquer momento nós poderíamos deixar o corpo, e aí vamos estar desnudados, nada será ocultado. Como que a gente estaria? E aí conclui Santo Agostinho dizendo assim: examinai o que pudesses ter obrado contra Deus. Olha que profundo, hein? Será que eu obrei contra Deus? Mas ele continua: depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Então será que a gente está obrando contra Deus, próximo ou a gente? As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então o nosso pensar, o nosso sentir, após essa análise, vai acionar nossa vontade. Amanhã eu farei diferente. Amanhã eu farei melhor. A gente vai agir tendo a consciência de que aquele ponto precisa ser melhorado, precisa ser curado. Ok? E aí eu trouxe para a nossa reflexão o exemplo de um espírito que marcou época e deixou um legado para a humanidade. É São Vicente de Paulo. Ele viveu de 1580 a 1660. E ele era um pároco, era um padre, um pároco. A primeira coisa que Vicente fez como pároco foi cuidar de uma família doente, que não tinha o que comer, porém percebeu que quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à sua indigência de antes. Buscou outro meio, mais eficiente e em longo prazo para ajudar. Em 20 de agosto de 1617, olha quanto tempo faz isso, nasceu a primeira célula da caridade vicentina, que foi confiada, segundo os ditames da sociedade, às mulheres, que foram chamadas servas dos pobres. E as irmãs vicentinas, hoje espalhadas pelo mundo, né? Tem hospitais, tem instituições de caridade das mais variadas. Vamos em frente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 12 do capítulo 13, esse mesmo Espírito, São Vicente de Paulo, agora em 1858, então foi 300 anos depois, né? Ele traz a seguinte mensagem: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação, em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. Por isso, na visão espírita, fora da caridade, não há salvação. E a caridade é o amor em ação. Consigo, com a família, com a sociedade, onde estivermos. É uma centelha divina que brilha, que faz-nos crescer em espírito. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, amai-vos e sereis felizes. Então Jesus, para nós espíritas, é o caminho, a verdade e a vida. E nenhum de nós chegará ao Pai, ao Criador, se não observar essa trilha, essa diretriz que Jesus nos traz.
e que Allan Kardec, com o auxílio de uma pleia de espíritos luminosos, compilou nos 5 livros da codificação espírita. Muita paz, muita luz e fiquem bem. Muita paz. Devolvemos a Nós agradecemos a você, Altair, pelas suas palavras, que possamos ter assimilado, né, com muito carinho todos esses ensinamentos e que possamos levar para a reflexão do nosso dia a dia. Mais uma vez, nosso muito obrigado, que Jesus te abençoe e volte sempre. Agora nós vamos nos preparar para o passe. Então eu convido a todos para que a partir desse momento, com nossos olhos fechados, possamos elevar nossos pensamentos, como vimos na palestra, a importância do nosso pensamento, das nossas vibrações. Então que possamos todos juntos vibrar nesse momento com bons sentimentos, com bons pensamentos, vibrar em benefício de todas as pessoas necessitadas, rogando a Jesus muitas bênçãos, proteção, muita luz, envolvendo a todos que aqui se encontram presentes nesta noite, que nossos pensamentos e nossas vibrações possam chegar também até os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, onde quer que se encontrem. Assim como também rogamos por todas as pessoas doentes, do corpo, da alma, por todos aqueles que recomendam as nossas preces, que têm os seus nomes aqui no caderno de radiação, pelos quais oramos, sempre pedindo a Jesus por esses nossos irmãos em sofrimento. E que durante a nossa prece, cada um possa mentalizar alguém que esteja precisando muito do auxílio de Jesus, os nossos amigos espirituais, nossos guias, protetores, possam auxiliar a todos nós e a todos aqueles que necessitam. Vamos fazer a prece de imposição das mãos, imaginando que no momento do passe, todos nós estaremos em um só pensamento, porque o passe é uma troca de energia. Então, se aquele que vai aplicar o passe, como aquele que vai receber, estiver com o pensamento firme em Jesus, irá receber tudo aquilo de que necessita. Mestre Jesus, ajuda-nos a utilizar bem as mãos, para que elas sejam chamadas a curar as dores da alma. Permita-nos que as coloquemos sempre em posição de quem ora, a fim de expandirmos luzes para aliviar dores, renovar as forças interiores, tranquilizar o nosso íntimo e ajudar a todos que necessitam. Que nossas mãos esparjam por meio da transmissão fluídica vigor, energia e paz a cada um dos irmãos que chegam até nós em busca de auxílio.